Então, boa noite a todos. Estamos de volta aqui no Basta Crer. Durante 2 semanas nós tivemos a nossa convenção de fé neste horário e agora voltamos a este programa Basta Crer, que começou no estado de emergência e durante esse tempo todo, até a nossa convenção de fé, o nosso apóstolo partilhou neste programa a palavra de Deus e tivemos milhares de testemunhos, milhares de pessoas a nos assistir, centenas de testemunhos, desculpem, que mudou a vida de muitas pessoas. Continuamos neste programa, a esta hora, a partir de agora, todos os dias, pelas 9 horas, na Curiacos TV, na Igreja Online, em todos os nossos mídia, e continuar a partilhar a Palavra de Deus. Nesta noite teremos o nosso apóstolo, quem estiver-me a ver aqui pode pensar, então, onde é que está o apóstolo? O apóstolo vai entrar connosco em direto para continuar a partilhar a Palavra de Deus com todos nós. E eu hoje tenho aqui a ajudar-me uma pessoa, o apóstolo costuma fazer referência, que comprou a sua esposa na Holanda. Eu não comprei a pessoa que hoje está aqui na Holanda, foi aqui mesmo em Portugal, mas custou-me os olhos da cara, foi uma fortuna, que é a minha esposa, a Isabel. Olá, Isabel, desde há bocado. Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir, e efetivamente nós estamos aqui no Basta Crer. E quero lhe dizer aí para casa que basta crer em Jesus Cristo, porque Deus tem um milagre esta noite para si. E em rodapé está a passar o número do WhatsApp, aonde pode fazer o seu pedido de oração. Hoje ainda será o seu pedido orado e aquilo que você precisa vai ser, com certeza, recebido e ouvido. Também dá para mandar um testemunho, porque quando eu recebo algo de Deus, eu devo partilhar com os outros, para criar fé, porque fé vem exatamente por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é assim? É isso mesmo. E o que é que tu achaste da convenção? Eu achei que foi uma convenção sobrenatural, foi algo maravilhoso, sentiu-se a presença de Deus, o Espírito Santo visitou-nos nestes dias, foi uma semana, de facto, que estivemos aos pés da cruz e aprendemos muitas coisas muito, muito, muito interessantes. Na verdade, todos aqueles que por algum motivo não assistiram à nossa convenção ou esta é a primeira vez que estão a entrar em contacto com a Curiacos TV ou com este programa ou com a Igreja Maná, eu posso te convidar a ires à nossa página no Basta Crer, bastacrer.com, e aí vais encontrar um ícone que diz assim, Nascidos para Vencer. Não me lembro do nome, será mesmo ícone, um post que poderemos pôr. Eu vou pedir que na regi se puderem pôr para as pessoas que estão lá em casa nos acompanharem. Será então Nascidos para Vencer, carregamos, encontramos aqui transmissão, resumos, sala da palavra e Rever Convenção de Fé 2020. Se entrares no Rever Convenção de Fé 2020, tens lá todos os vídeos, todas as noites, todas as reuniões que foram dadas na Convenção e podes, portanto, acompanhar as nossas reuniões. Também temos os resumos, temos também a transmissão, os resumos com fotografias, temos a transmissão, ou seja, o calendário, onde vão passar todas essas reuniões. Então, estão convidados a passarem pela nossa página e lá vão encontrar não só as reuniões da Convenção de Fé, como as fotografias, os seminários que demos, o material de apoio dos seminários em relação à intercessão e aos grupos familiares. São todos muito bem-vindos e bem-vindos na nossa página, na internet, e podem ver o que é que aconteceu durante esta semana, que foi uma semana muito importante para todo o mundo Maná. E nós agora vamos ter uma música que eu gosto muito, que é Nós Somos a Geração que vai mudar este mundo, que vai trazer Jesus Cristo ao coração das pessoas que estão lá fora, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então podemos cantar esta música que diz Nós Somos a Geração. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz.
geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 É verdade, Jesus vai voltar e nós estamos à espera dele para ele vir buscar a sua igreja. Nós temos também aqui uma série de ouvintes, ou telespectadores, que estão a compartilhar as suas fotografias connosco. Então temos aqui a Bispa Lucília em Angola. Penso que esta terá sido uma das últimas visitas que o apóstolo fez. Vocês ainda pensam que ainda não estão a ver. Vou esperar que ponham no ar. A Bispa Lucília, uma fotografia que ela nos enviou com o nosso apóstolo. Eles não têm esta fotografia. Então, se calhar é melhor eles passarem as fotografias e eu acompanho por aqui, acho que existir. Eles não têm fotografias. Então, temos os... Temos testemunhos? Temos testemunhos. Então, exatamente, temos testemunhos porque, efetivamente, Deus é um Deus de milagres e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para toda a honra e toda a glória nós damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, das pessoas que estão a compartilhar os seus testemunhos. E eu vou começar a ler um testemunho que nos veio da Igreja de Castelo de Paiva, a Regional Braga. E diz assim: eu sou um jovem que era crente e conhecia Deus e afastei-me da igreja e da palavra por causa de uma namorada que não era crente, ao qual eu abandonei o meu país e vim sozinho para Portugal atrás dessa namorada. A relação correu muito mal. Eu era agredido por a mesma, pela namorada, até que já não aguentava mais e separei-me. E sem ninguém em Portugal, só tinha mesmo o meu patrão. Só pensava no suicídio. E um dia eu estava decidido, diz este jovem, a pôr fim à minha vida. Mas passei à frente de uma igreja maná e telefonei e pedi ajuda. E expliquei o caso. E fui a um aconselhamento pastoral. E comecei a frequentar a igreja e a ser fiel na igreja. Fui ouvindo a palavra de Deus, fui fazendo a palavra de Deus e passado 15 dias de estar na igreja, o meu patrão entregou-me uma casa para eu viver, toda mobilada, toda equipada, até com eletrodomésticos e tudo a pagar uma renda super baixa. O jovem hoje, este jovem diz, hoje eu dei a minha casa para um grupo familiar e estou cheio de alegria de viver e de servir a Deus. Isto é extremamente importante. Este jovem deixou tudo por alguém que não era crente. Por isto, aquilo que a nossa Bispa Cristel nos ensina, ou que a Bíblia também nos ensina, não nos juntarmos a julgos desiguais. Ele conheceu a Deus, afastou-se das coisas de Deus e o que é que aconteceu? Mudou de país. Mudou de país e, como sabemos, não é? Já é difícil, a namorada agrediu e ele um dia estava decidido a atirar-se de uma ponte, a suicidar-se. É interessante este testemunho tem várias nuances aqui que são bastante interessantes, na minha opinião. E que é um exemplo, é algo que nos ajuda muitas vezes a trabalhar com os nossos jovens, a ensinar os nossos jovens, que é o construir a casa na rocha. Muitos jovens, mesmo quando nascem dentro da igreja, e provavelmente este é o caso deste jovem, do que eu sei do testemunho, é o caso deste jovem. É um jovem que nasceu na igreja, por assim dizer, não nasceu na igreja, mas desde pequeno estava na igreja, a igreja infantil, cresceu dentro da igreja e teve de repente uma paixão por uma jovem. E pelaquela paixão ele deixou tudo, deixou a família, deixou a igreja, deixou tudo. E as coisas não correram tão bem. Isto é algo que nós ensinamos na igreja. A primeira coisa é que Jesus é mesmo a pérola mais preciosa. Tudo aquilo que tu trocares por Deus, ou seja, a escolha que tu fizeres, no caso foi uma moça, mas podia ser um carro, uma profissão, uma casa, um emprego novo. Tudo aquilo que tu acabas de trocar Deus por isso, acabas por perder essa coisa e a pessoa, além de perder aquilo,
a vida dela fica completamente vazia, sem sentido. Porque aquilo que nos dá alegria, que nos dá vida, é Jesus Cristo. Quando a pessoa conhece Jesus e troca-o por qualquer coisa, é a pior coisa que ela pode fazer na vida. É um engano tremendo do diabo. Foi o que este jovem fez. Ele encantou-se com esta moça, que não era crente. Eu diria, por vezes até que dentro da família dos crentes, nós temos de saber escolher a namorada, a noiva, a esposa ou o esposo. Porque não basta ser crente e tudo vai dar bem. Nós temos de escolher uma pessoa que tenha a mesma chamada, o mesmo propósito, porque senão não vai dar certo. No caso, não era crente, ele encantou-se com ela e trocou Jesus, trocou tudo, veio atrás da moça, não veio atrás de Jesus, ele veio atrás da moça, deixou Jesus para vir atrás da moça. Quando chegou aqui, ele teve uma desilusão. O diabo, desde o princípio, preparou aquele laço para ele, usou aquela moça para o afastar de Deus e para trazer uma circunstância da vida dele que ele já não tinha a alegria de viver e estava prestes a suicidar-se. Não tinha nada, tinha um trabalho, não tinha casa, uma grande confusão, a moça tratava-o mal, batia-lhe e ele estava com um vazio na vida. E estava perdido naquilo tudo, a ponto de suicidar-se. Só que Deus nunca nos deixa nem nos abandona. Deus é mesmo o nosso melhor amigo. E foi o que aconteceu. Arranjou maneira de agarrar o moço e de tirá-lo do problema. Ele teve um encontro que ele se calhar pensa que foi por acaso, ou se calhar não, ou que muita gente pode pensar foi por acaso, mas não foi por acaso. Deus tinha um encontro com ele e ele entrou em contacto com a nossa igreja, viu um número de telefone, ligou. Deus conseguiu entrar novamente na vida dele, agarrá-lo novamente e transformar aquele mal todo em bem. E na verdade, neste momento, ele tem, para além do emprego, tem uma casa que pode pagar, não é? Com todas as suas necessidades supridas. E a história acabou bem, por assim dizer. Mas há mais uma coisa. Ele, quando recebeu a bênção, quando recebeu a casa, deu a casa para ter lá o grupo familiar, aquilo que é muito importante, também pôr a casa dele ao serviço de Jesus Cristo com o grupo familiar. Sim. Muita gente, às vezes, vem a Deus, não é? E pede coisas a Deus, quer fazer de Deus um saco de bênçãos, ou seja, quer-se chegar a Deus só para obter coisas. E quando Deus dá-lhe aquilo que eles precisam e dá-lhes um livramento, uma porta de escape, a pessoa esquece muitas vezes, depois de ser agradecido a Deus, não é? Esquece do que Deus fez, da vida dele e pronto, e até à próxima que eu preciso de alguma coisa. E o que aconteceu aqui foi interessante porque o jovem reconheceu o que Deus fez na vida dele e a partir daqui ele quer andar com Deus. Aliás, ele esteve nesta convenção, eu conheci-o nesta convenção, a servir logo a Deus, a ajudar, porque percebeu de onde é que tinha caído, o que é que tinha corrido menos bem e logo retificou aquilo. E isso foi uma grande bênção para ele. E temos aqui mais... Tenho mais testemunhos. Tenho aqui um testemunho de cura divina, que eu ando à procura dele. Não é aqui, é aqui. Então diz assim. Boa noite, eu sou a Cláudia Narciso e sou da Regional de Braga. Eu era uma pessoa que sofria de depressões. Tive internamentos várias vezes e isto condicionava a minha vida não só familiar como também a profissional. Tomava 20 comprimidos por dia. Alguém me convidou a ir a um grupo familiar. Gostei muito. Fui à igreja, comecei a ler vez após vez o livro de cura divina. Fui a uma consulta pastoral onde pus a minha vida em dia com Deus. Hoje estou curada porque Deus é fiel. Então esta jovem, ela leu este manual de cura divina e diz que leu vez após vez até receber de facto a sua cura. E ficou curada. É importante que a pessoa comece a criar fé no coração. Este livro de cura divina foi feito pelo nosso apóstolo e já existe no nosso ministério há 30 anos, praticamente, ou mais. Portanto, eu quando me converti já este livro existe, hoje em dia já o apóstolo acrescentou algumas matérias, mas está muito perto do formato inicial. E este livro, eu diria que este livro é responsável, é claro que o responsável é Jesus Cristo, pelas pessoas serem curadas, como é óbvio, mas através deste livro muitas pessoas
foram curadas, tocadas por Deus na saúde. Nós pensamos que às vezes um livro é apenas um livro e isso não é verdade. Um livro é uma bomba relógio, no bom sentido, na vida de uma pessoa. Muitas vezes nós falamos com uma pessoa que está doente, está no meio de uma necessidade e parece que ela não nos ouve. Parece, ou pelas dores, ou pela situação que está a passar, muitas vezes ela não consegue prestar atenção ao que nós queremos dizer-lhe, às boas novas, que Deus cura, continua a curar, que Deus é bom e por aí fora. E às vezes quando nós oferecemos um livro que fica lá, a pessoa até pode pôr em cima da cabeceira e pensar, aquele livro está lá, olha, dei-lhe o livro e ele não ligou nenhuma, não é? Nós temos por vezes essa percepção, olha, dei o livro e a pessoa não ligou-lhe nenhuma. Mas a verdade é que aquele livro fica lá e fala. Fala àquela pessoa que está doente, que está em necessidade, fala, o que é que... E Deus utiliza-se disso para atrair a pessoa. Vamos já ver o que está no livro. Enquanto a pessoa começa a ler o livro e as sementes de cura divina entram no coração dela, tudo pode mudar. O caso nesta senhora, não é? Que por acaso também é da Regional de Braga. A minha mulher deve ter posto as cunhas todas para pôr lá a Regional de Braga. Mas é uma pessoa que estava com uma depressão, com vários problemas. Não eram só de saúde, eram de vários problemas. E ela começou... E quão difícil, quando uma pessoa está numa depressão, com uma doença do foro psiquiátrico, é dos casos, para mim, mais complicados, que eu vejo que é mais complicado, por vezes, a pessoa ser curada. E ela, penso que dizia no testemunho, que tomava 20 comprimidos. 20 comprimidos, Não era brincadeira, quer dizer, aquela pessoa já não vivia, vegetava. Eu não acredito que alguém que tome 20 comprimidos, ela não está a viver, ela está a vegetar, sobretudo quando estamos a falar de doenças do foro psiquiátrico. Dá para ficar bem, desculpem a expressão, anestesiada, não é? E ela começou com 20 comprimidos, pegou no livro, começou a olhar para Jesus Cristo, a pôr a palavra de Deus no coração e aquela situação reverteu. E pela graça de Deus, apesar de eu dizer que muitas vezes é dos casos mais complicados, nós na nossa igreja temos centenas de casos de pessoas que entram nestas condições, com doenças psiquiátricas, às vezes até médicos. Lembro-me de um médico que também era médico e era psiquiátrico, que entrou na nossa igreja exatamente com estes problemas, pessoas de enfermagem, ou seja, da área de saúde, que entraram na nossa igreja com esses problemas e começaram a ler o livro de cura divina, começaram a ir à igreja e tudo mudou, porque Deus é bom. Então, hoje, se tem um caso destes parecido, pode fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp, através do SOS, porque Deus também tem um milagre para si. E se agora víssemos umas fotografias? Podemos ir que às agora fotografias. já estão prontas. Então, pode vir a primeira fotografia, que é da Bispa Lucília de Angola. Exatamente. Boa noite, Bispa. A Bispa Lucília esteve aqui connosco, salvo erro, Teve. na Convenção de Fé, e isto deve ter sido uma das idas, não foi certamente uma das idas do apóstolo a Luanda, provavelmente, ou a Angola. Então, Uma agora das cidades. vamos passar para a Paula Bernardo, que diz: boa noite, minha família, que Deus me deu. Sou Paula Bernardo e a minha netinha, ela gosta muito de louvores. Olha que bonita que ela está. Então, agora vamos para o Vítor Augusto de Alvalade. Não, isto é o João Pedro. Também pode ser o João Pedro. Pode Boa ficar. noite. Boa noite para estes maravilhosos apresentadores, que sou eu e tu. Por que será que ele disse maravilhoso Não sei porquê. apresentador? É porque se calhar conhece, não? Cá em casa estamos focados a assistir ao programa. Beijinhos do João. Era Não, o João Pedro. era o Podiam João deixar no Pedro. João Pedro. Deixa-me o João Pedro. Estava ótimo no João Pedro. Exatamente. Beijinhos de João Pedro. Senão ele Maria fica João. confuso. Se vocês mandam as fotografias, o João Pedro já... estou a ficar diferente, está a Pronto. ver? Agora podemos ir à outra. Então, sim, agora é de Alvalade o Vítor Augusto. Não deve, Não deve ser o Vítor Augusto, Não deve mas ser deve o ser Vítor alguém que o Augusto, Vítor mas é Augusto, alguém- Augusto Deve conhece. ser. Sim, certamente que sim. Vamos à outra. Podemos passar para a outra. A Conceição Rocha, Que predestinados para grandes coisas. isto que é, parece-me a igreja de Santa Maria da Feira. Santa Se calhar Maria estou a da errar Feira. e não é, mas se se não não é, é parece Santa Maria muito. da Feira, Parece... Conceição Rocha, diga, por favor. Exatamente. E agora vamos para... Eu conheço... Podem passar. Ora, eu conheço esta família. Um abraço ao Bispo Pedro e à Pastora Isabel, com muitas saudades. Jorge Sebastião,
De Braga. E está o Jorginho, o Está o Joshua, Jorginho. o Jonatas, o O Eddie, Eddie, e o o Carlos Carlos. e o pastor Sebastião. Então vamos novamente para a tribo Sebastião. Isto foi aqui Foi na convenção. E podemos passar outra vez. Isto sou eu de viagem. Exatamente. Isto sou eu quando vim para a convenção. E será para o nosso apóstolo. Temos aqui um bolo para todos. Um bolo para todos. Muito boa noite. Recebeu esta tarte de sementes. É sementes, ok. Maravilhosa, aqui do Belo Alentejo. Vila Nova de Mil Fontes. Susana Bailote. Eu não conheço Vila Nova de Mil Fontes, É mas bonito. por acaso gostava de conhecer. Deve ser uma Sim, zona muito senhora. bonita e a tarte está com um ótimo E a aspecto. tarte e de sementes pode ser. Podem passar a outra, por favor. É um peixe digital para o apóstolo e para a bispa Cristel. Não é de Digital uma Jesus. coisa que nunca funciona muito bem, Um peixe. mas está com um ótimo aspecto. Está com ótimo aspecto. Está sim, senhora? E temos Então, aqui... Deixa eu ver podemos qual é passar. a segunda fotografia. Não há mais? Não há mais. Então, O Bruno escapou-se que o ele Bruno tinha ali uma escapou-se que ele tinha fotografia. aqui uma fotografia. Escapaste, Bruno. Então, eu ainda tenho aqui um testemunho também, um testemunho de cura divina, e desta vez vem de Angola. E diz assim: chamo-me Débora Jéssica da Silva Fortes, tenho 24 anos de idade e vivo em Angola. Em janeiro deste ano, eu fui diagnosticada com um pólipo na cavidade do útero. E os médicos disseram que a única solução era fazer uma cirurgia para retirar o pólipo. Estava prevista para ser em março. Quando eu preparei tudo, o dinheiro do cartão de saúde acabou e o tempo passou e eu continuei a sentir dores, incômodo. Eu coloquei na minha cabeça que a solução era a cirurgia. Mas no dia 17 eu tive conhecimento que a minha bisavó e a minha avó tiveram envolvimentos com o oculto. Tiveram porque elas já morreram em vida e passaram para a minha mãe. Eu passei a orar e a confiar mais em Deus. Falei com o pastor da igreja, Maná, do Golfo 2, e ele indicou-me o programa do Apóstolo e eu ouvi o Basta Crer, o programa 12 e o 13, que podemos ver no YouTube, todos os programas do Basta Crer do nosso Apóstolo. E coloquei a mão no ecrã sempre que o Apóstolo orava. Esta jovem estava com um problema e sempre que o Apóstolo dizia estenda a mão para o ecrã, ela fazia. E vamos ver o que é que aconteceu. Então aconteceu que na sexta-feira, dia 14 desse mês, eu fui à consulta e o pólipo desapareceu. Eu já não tenho mais nada, estou livre em nome de Jesus. Eu lembro de uma palavra que o apóstolo mencionou em um dos programas, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Eu acreditei, confiei e recebi a minha cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim. É um testemunho maravilhoso, porque por vezes a pessoa não pede, não faz um pedido de oração, porque acha que as pessoas estão na televisão e que, enfim, só se forem à igreja e mesmo assim tem que haver muitas coisas. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele faz milagres e ele não tem espaço. Portanto, ele pode entrar dentro da tua casa, basta tu hoje receberes com fé, pedires a tua oração com fé e quando for a hora de orar, orares como esta jovem fez, pôr a mão no ecrã, fazer aquilo que o apóstolo mandar e o Espírito Santo vai entrar e a semente de cura ou a semente daquilo que tu necessitares vai acontecer. É verdade. Nós aqui vamos terminar a nossa intervenção aqui do estúdio, vamos ouvir uma música do grupo e a seguir iremos estar com o nosso apóstolo. Vamos então ouvir esta música que diz que eu já não me lembro o que é que diz. Fé vem para ouvir, exatamente. Fé vem para ouvir. Até amanhã. Até amanhã. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo
se eu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarda, guarde se eu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem, Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. fé vem, Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. e lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Mas já vem como? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé vem, Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e Preste atenção. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e Preste atenção. Como é que foi bem? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai bem, Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ouvir de o que é Deus. exatamente? Ouvir a palavra de Mas Deus. eu já sei, Ouvir a palavra de eu Deus. já li o livro, Ouvir a palavra de Deus. não é o jornal, Ouvir a palavra de as Deus. notícias. Ouvir a palavra de Mas eu Deus. já sei. Ouvir a palavra de Pronto, Deus. está bem. Ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Ok, aqui estamos nós, ouvimos testemunho Né? fenomenal. É mesmo, é E, mesmo. Isabel? Isabel tem sempre um monte de testemunhos. Uhum. Se tivéssemos tempo, ela estava aqui, se calhar, o ano inteiro, Pois é, pronto, podemos convidar ela para um ano inteiro. o que é uma mega bênção. De facto, Deus é fantástico. Uhum. Agora, como o Bispo também estava a dizer, as pessoas têm que aprender a construir a casa na rocha, é viver pela maneira de Deus. E é sobre isso que eu vou falar. Eu hoje vou falar sobre a indiferença para com os perdidos. Eu não sei qual é a câmara, acho que é este. Qual é que é a câmara? Deve ser. É aqui. Ok. Então hoje vou falar um tema muito importante sobre cujo título é Indiferença para com os perdidos. A sua atitude para com os perdidos vai afetar essas pessoas que vão acabar por ir para o inferno, cujo sangue vai estar nas suas mãos, mas também vai afetar você, porque já neste planeta, quem não servir a Deus vai ter não bênçãos, mas maldições. De certeza que não é o seu caso, porque senão nem estávamos aqui reunidos, mas é bom a gente se lembrar. E não só é bom lembrar você e eu, mas também aqueles que estão em direto connosco, quem sabe de outras igrejas, ou que estão desviados, ou coisa assim. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é o seguinte: eu e a Crista tivemos o privilégio de conhecer um grande homem de Deus, um general de Jesus chamado Lester Sumrall. Sim. Lembras-te dele? Sim, lembro perfeitamente. Era um homem que era muito rígido. Uhum. Então, a primeira vez chegou lá a Lisboa para pregar numa das nossas convenções. Uhum. Ele fez-me um exame. Sim, lembro. Como é que você faz isto? E aquilo, e aquilo outro. Eu ia respondendo. Então o homem disse assim, passado bastante tempo: estou a olhar para esta cama, mas parece que... Não, eu estou a falar ali. Mas ele estava a fazer exames e eu pensava assim: então, mas o homem não me dá salário,
não é o meu chefe e está-me a fazer exames. Mas claro, como ele é mais velho, eu tinha que ter esse devido respeito. Até que a certa altura eu entendi. Ele queria saber se eu estava numa posição boa com Deus ou não, para que ele pudesse decidir se andava comigo ou não andava comigo. Ele gostou de mim, viu que eu fazia as coisas que ele achava que devia ser feito, e depois mais tarde nos ajudou em Angola, em Moçambique. Sim, sim, sim. Nos veio visitar montes de vezes, mas acima de tudo ajudou-nos num Com tempo- comidas. com comida, Sim. com barcos cheios de medicina, Sim, sim, é isso também. no tempo mais difícil de Angola. E o mesmo aconteceu em Moçambique, quando também houve grandes secas e não sei o que mais, e portanto foram tempos muito, muito importantes. E um dia ele estava a almoçar comigo em Alvalade, em Lisboa. E estava a falar das coisas de Deus, porque ele dizia assim: eu vou-te ajudar. E claro, eu como era novo pensei: ele vai-me dar dinheiro. Não me deu dinheiro nenhum. O que ele deu muitos conselhos. E eu louvo a Deus por todos os conselhos que ele deu. E a certa altura, ele começa a dizer como é que ele se converteu e como é que ele entrou no ministério. Ele começa a dizer que ele não queria nada com Deus, ele queria ser como o pai, que era um empresário, a mãe que era muito, enfim, religiosa e estava sempre na igreja, orava e decidia, mas o pai era um crente muito deslavado. E ele queria seguir a carreira do pai porque ele queria dinheiro. Mas, ainda muito novo, contraiu Tuberculose. tuberculose. Sim, sim, sim. E estava a morrer, literalmente a morrer. Na altura não havia solução para essa situação grave. E ele estava muito mal mesmo. E a mãe sempre a orar e interceder por ele, sem que ele soubesse. Nem ele achava que isso era importante. Quando, a certa altura, ele tem um sonho. Tem um sonho, e nesse sonho ele vê um túmulo. Um túmulo quer dizer... Caixão. Um caixão. E ele olha lá para dentro e o caixão tinha ainda a tampa aberta. E quem é que estava lá dentro? Era ele mesmo. Pois é. E ele, no sonho, assustou-se. Poxa, estou no caixão, mas então eu morri, mas eu não morri. Isto tudo no sonho. Sim. Entretanto, ele olha para o outro lado e o que é que ele vê? Ele vê um homem, jovem, Sim. bem arranjado, fato e gravata, a pregar a Bíblia, de Bíblia na mão, e ele olha bem, e era ele também. Era ele também. E ele Sim. assustou-se: não, eu não quero nada disso, Também não quer isso. também não quero isso. Então, Deus lhe falou muito forte e disse: tu hoje tens que escolher, ou vais para o caixão, ou vais pregar o Evangelho. E claro, foi o que ele me disse. A decisão foi muito fácil e rápida, pois eu, é evidente, não queria morrer, e eu não fiquei nada contente, mas tive que... Pois, vale o ceder. pior, né? Pronto. Tive que ceder. E isso faz-me lembrar algumas pessoas que, quando se convertem, convertem-se desse jeito. Bem, eu tenho que me converter, porque senão Deus não me ajuda, não me cura, não resolve o problema. Pronto, paciência. Assim era ele. Sim, é assim era seu ele. sacrifício, pronto. Exato. Então, Deus ainda lhe disse mais e mais: tu tens que pregar todos os dias. Eu vou fazer com que sempre haja pessoas que te convidem, que te aceitem. E, portanto, se tu parares de pregar, já sabes, o caixão está lá à tua espera. Então, ele dizia-me assim: você nem imagina, durante, não sei, 1 ou 2 ou 3 anos, eu pregava sempre revoltado. E começava as minhas pregações assim: olha, eu estou aqui para vos falar de Deus, das coisas de Deus, mas não é que eu esteja contente, não. Eu sou obrigado, porque quando não, Deus tal. E as pessoas achavam piada Sim. e toleravam a ele, que ainda era jovem na altura. Até que, a certa altura, diz ele que ele teve outro sonho. Eu não me lembro se foi ao fim de 2 anos ou 3 anos, ou quando é que foi. E esse sonho mudou radicalmente a vida e a atitude dele. E, desde já, eu quero dizer a todos que, quando ele começou a contar este sonho, que eu já vou relatar, de repente eu também vi isso. Tudo que ele falava, eu via. Está a ver? Imagine, você tem um computador e tem 2 janelas. Hoje é fácil de entender, que é uma visão.
Você, por um lado, vê quem está à frente, por outro, tem outra janela que vê a visão de Deus. E nesta visão, o Jorge Tadeu, à medida que ele ia descrevendo este outro sonho, eu já vou descrever, eu estava a ver tudo. De tal maneira que eu fiquei arrepiado e impressionado, cheio do Espírito de Deus, a sala ficou cheia de uma presença tremenda, e depois, durante dias seguidos, não saía isso da cabeça. Então, ele conta que, a certa altura, nesse sonho, ele estava como que a voar de helicóptero, e na altura em que ele teve esse sonho não havia helicópteros, nem aviões, mas havia uma fila monstra, larga, não sei quantos quilómetros, e de comprimento era a perder de vista. Portanto, ponha lá 50, 100, 200, 500, 1000 quilómetros. Ele não conseguia ver o fim da fila. E no sonho ele foi levado a olhar para a cara das pessoas e a maneira deles vestirem. E ele reparou que eram povos de todas as raças, pessoas de todos os povos, com as suas vestimentas próprias, típicas dele. Com a cor da pele, com tudo. Então ele viu, vamos dizer assim, as raças todas. E todo mundo ia alegre, na mesma direção, pensando, não, este caminho é bom, este é o caminho. Iam todos aquele caminho, muito felizes. Uns cantavam, outros riam, outros falavam com crianças, etc, etc. E ele, neste dito helicóptero, não era Deus que o levava, e eu a ver também, foi andando para ver onde é que esta grande fila de pessoas terminava. Ainda demorou um bom tempo, até que a certa altura ele chega perto do fim e ele repara, há ali um grande buraco. Há ali um grande buraco, um abismo terrível. E as pessoas não sabiam que isso existia. E ele via que as pessoas caíam, e eu estou a ver essa imagem outra vez, aproximavam-se e depois caíam no precipício e começavam aos gritos. E caíam num buraco profundo, negro, e lá embaixo havia bichos a rirem-se, que é evidente que eram os demónios. Então, ele focou-se nas pessoas que estavam a chegar ao poço, mas não sabiam do perigo que corriam. E quem estava quase caindo lá dentro E queria quem parar, estava mas quase- o outro estava a empurrar. Pois, quem já estava quase ali, vamos dizer, 1, 2, 10 metros de distância, queria parar, gritava, para, não é, e tal, não sei o quê, mas ninguém o ouvia, porque toda a gente pensava, esse aqui é o bom caminho, e empurravam essas pessoas lá para baixo, para este abismo terrível. E quando as pessoas caíam, era só gritos e gritos, e era uma leva atrás da outra, não parava. Bem, aquilo mexe com qualquer pessoa, não é? Quer dizer, eu fiquei 3 dias que não via outra coisa senão isto. E então, o Lester Summer conta-me, foi aí que eu entendi que Deus precisa de mim para ir avisar estas pessoas que esse caminho onde eles estão a andar, né, que vai parar a um grande abismo. E que não há volta a dar. E se eles chegarem muito perto, os outros empurram lá para baixo. Está a ver? E portanto, ele pediu perdão a Deus e disse nunca mais esqueçam disso. Sim, porque acho que Deus também lhe falou, né? Olha, o sangue dessas pessoas está sobre as tuas mãos. E ele assim, mas porquê? Quer dizer, eu nem conheço essas pessoas. Que Deus disse, porque Ele te chama para essas pessoas e ele não queria ir. Ele queria ficar lá no estado, aliás, ele queria ir para um estado que ele gostava muito, ele nem queria estar onde ele estava e de certeza não queria ir para essas nações. E isso vem a propósito de outra coisa, que é o que tu disseste. Quer dizer, quando uma pessoa sabe que tem uma chamada, que todos temos chamada. Todas temos. Todos. Sim. E, portanto, não são as chamadas iguais, não é verdade? Desde o dia que a pessoa entrega a vida a Jesus, ele tem uma chamada. E depois, dentro daqueles que têm... Sim, aliás, antes de entregar a vida a Jesus, Já tem chamada. Essa chamada já existe. Já existe. Já existe porque está na Bíblia. Bem, a pessoa entrega a vida a Jesus e o pastor deve ensinar o povo que ele tem uma chamada. E qual é a chamada? É evangelizar, acompanhar os novos convertidos, etc, etc, etc. Bem, agora,
Quem já é mais do que isso tem mais responsabilidades. Ou seja, se for diácono, se for pastor, se for Sim. bispo. E, portanto, ele entendeu, né, quando Jesus lhe falou dessa coisa do sangue, Sim, sim, que ele ia ser responsabilizado sim. pela morte dessas pessoas, É. porque não foram avisadas. Sim, é isso. Ninguém lhes falou de Jesus. E ele ficou ainda mais temeroso, quer dizer, afinal de contas, eu que não queria obedecer à minha chamada, não faz diferença nenhuma, porque Deus vai me chamar e dizer assim, tu Sim. és responsável por essas pessoas. E que grande verdade esta é, para os dias de hoje. É. Porque você que está em direto connosco, vamos supor que já é um irmão, tem chamada. Será que você está a cumprir a sua chamada? É isso que a gente está a falar, está a ver? Você até mais, é diácono, é presbítero, é pastor, é bispo, está a ver? Cada vez a responsabilidade é maior. E o problema, Cristiano, é que às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho chamada, mas portanto fica aqui. Sim, a pessoa escolhe, essa chamada é minha. Eu já estou a fazer muitos sacrifícios, mas não é essa chamada que Deus tinha para essa pessoa. Não, porque em 1 de Coríntios, já abre aí a Bíblia, Sim. em 1 de Coríntios 12, 12. abre aqui da minha que é, Deus diz que acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, sejais ignorantes. Há uma grande ignorância e as pessoas pensam que podem fazer o que querem, que Deus tolera tudo e mais uma coisa, mas o apóstolo Paulo explicou, olha que não é bem assim. Acerca dos dons não quero, irmãos, sejais ignorantes, porque tal, e depois diz que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Quer dizer, ministérios quer dizer que os ministérios, como a Maná, a Assembleia de Deus, etc., são diferentes de propósito. Como um corpo que tem ouvidos, tem estômago, etc., e não é carne picada, que somos todos iguais, não somos. Quem pertencer ao Ministério dos Pulmões, pois evidentemente é para respirar, tirar o oxigênio do ar e colocar o oxigênio no sangue. Quem pertencer ao Ministério do Sangue tem que transportar o oxigênio e a comida, etc. Bem, e depois diz aqui assim, no versículo também é corpo e tal, que Deus chama uns para uma coisa e outro para outra. Onde é que diz? 28. 28? Acho que está. Sim. E a uns pôs Deus na igreja, Deus é que põe na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, socorro, dona, governos, variedade de línguas, etc. Ou seja, Deus é que levanta as pessoas, é que as equipa, é que as chama. Uns para serem evangelistas, outros para serem pastores, outros para serem apóstolos, enfim. E, portanto, não é a escola bíblica ou uma universidade que nos vai dar a chamada. É Deus. Sim. E o que Deus falou ao Lessa Samuel é que se tu não cumprires a tua chamada, o sangue dessa gente toda vai parar nas tuas mãos. Tu és responsável. Isto é muito sério. Porque as pessoas olham para Deus como se fosse um panhanhas, um empregado, está lá só para me curar e eu tenho mais a fazer, mas é precisamente o oposto. Sim, como que é um favor que fazemos a Deus, nós fazemos uma coisa que Ele nos pede. Pois, mas não. É uma responsabilidade. Agora, o engraçado é que se eu decidir fazer a vontade de Deus, cara alegre, com a atitude correta, quem ganha não é só os outros, sou eu mesmo. Porque aí eu tenho o favor de Deus. Tenho proteção que mais ninguém tem. Tenho bênçãos que mais ninguém tem. Acontecem coisas boas a mim, a si, porque Deus é consigo, Deus é comigo. Ao passo que a pessoa que até pode ir à igreja, mas vai e pronto, e faz umas e outras não faz, ele não vai ter nem metade das coisas. Sim. Porque Deus... Sim, porque Ele quer fazer as suas próprias coisas. Exato. Ele até pode dizer, eu estou-me a esforçar muito, ou estou a fazer muitos sacrifícios, mas está a fazer tudo porque são as coisas que Ele quer, não aquilo que Deus pede. Exatamente. E, portanto, cristianismo não é nada disso. Aliás, nós temos que nos lembrar
que a condição de salvação é cada um de nós morrer para nós próprios e nascer de novo. Nascer de novo significa que eu passo a viver para Deus e troco todas as pérolas que eu tenho por uma mais preciosa, que é a minha salvação. E o batismo nas águas é isso que tipifica. A ver? O batismo nas águas não é o que a católica que faz, põe lá uns mergulhos na cabeça do bebé, depois para ali aos gritos, mas que não é nada disso. O batismo nas águas é um poder tremendo, em que uma pessoa diz a Deus: eu decido andar contigo, morrer para mim e para os outros deuses e obedecer-te, andar no teu caminho, que não é aquele largo caminho que vai ao abismo. Sim. E, portanto, quando se vai para as águas, tipifica que eu estou a morrer para mim próprio, estou a ser, ao mesmo tempo, lavado dos meus pecados. Isso é outra coisa crucial, porque hoje estamos a ver pessoas, até politicamente importantes, socialmente importantes, que estão a ser envergonhados publicamente na praça pública da mídia, das televisões. E porquê? Ainda ontem estava a comentar. Porque eles não acreditam nem a Deus, nem no poder do perdão dos pecados. Sim. E a Bíblia é bem clara, que se a pessoa não se arrepender diante de Deus, Deus não lhe perdoa, e aquele pecado é uma força que vai apanhar a pessoa. E vai apanhar a pessoa e derruba a pessoa. Derruba a pessoa e a destrói. O pecado é uma força que vai atrás da pessoa que pecou. Pecado é veneno. Pecado é um vírus. Pecado não é uma brincadeira para andar aí a gozar. Pecado destrói, vai atrás da pessoa. A pessoa, por exemplo, não perdoa. A pessoa cria problemas. A pessoa é do governo e rouba às escondidas e tal. E pensa que vai safar. Não se vai safar. A Bíblia é bem clara, diz que vai atrás de si até o apanhar. Pode demorar uma semana, pode demorar um ano, 10 anos, depende, Deus é que sabe, mas um dia vai apanhar. E, portanto, nós, quando vamos ao batismo nas águas, estamos a admitir diante dos demónios, de Deus, dos anjos, das pessoas que quiserem, que eu admito os meus pecados, falhei como toda a gente, que pedi perdão a Deus, fiquei lavado. A água tipifica isso, e agora sai das águas para nascer para uma vida nova. Isto é que é o Evangelho verdadeiro, não é outro Evangelho. A ver? E, portanto, quando a pessoa entende isso, depois tem que entender outras coisas, que é o quê? Todos temos uma chamada, e eu vou-te pedir que tu leias aí em Marcos 16, 15. Sim, diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, em primeiro lugar, que Jesus fala isto para todos. Isto é o mandamento que Jesus dá a todos. E o que é que ele diz? Para nós irmos para toda parte do mundo e pregar o Evangelho, as boas novas, a todas as pessoas. Não a algumas, não aquilo que gostamos, só a certo tipo de pessoa, a todas as pessoas. Então isso é um mandamento, é uma chamada. Sim. Pois, porque felizmente que o meu pastor, quando eu me converti, explicou isso e foi fácil de entender. Temos uma chamada. Sim. A ver? Eu na altura nem sabia que tinha chamada para ser pregador, nem passava pela cabeça, mas eu tinha uma chamada. Então, o que eu comecei a fazer, né, com muita gente da Igreja Maná, comecei não só a ir à igreja, mas a interceder. Sim. A ver? O meu primeiro ministério, vamos assim dizer, foi de interceder na igreja e em casa. Pois. Eu intercedia na igreja, né? Naqueles dias combinados, sextas-feiras e quando havia relógio de oração, mas eu intercedia na minha casa à noite.
estás a ver, à noite, eu ia interceder, lutar a favor dos outros. Eu tinha uma listazinha de 5, 6, 10 pessoas e eu ia lutar a favor dessas pessoas. Era a minha chamada. Estás a ver? E toda a gente tem chamada. A outra chamada é evangelizar, falar aos amigos, que eu também entendi e tentei fazer isso. Fiz. Depois não fazia bem, também vamos ensinar sobre isso e, portanto, não tinha resultados. Mas isso, mas isso pronto, Deus entende, não é? Mas eu esforcei. Mas, portanto, todos nós temos uma chamada. E agora, a grande questão que se põe é esta. Se você já é crente e sabe, até já sabe estas coisas, se não sabe, fica a saber. Qual é a sua decisão? Porque isto é muito importante. Porque a sua decisão vai ter consequências no além, onde vamos viver para sempre, e também vai ter consequências aqui na Terra. Você até pode ser um crente, que vai à igreja e faz muita coisa positiva, mas se não servir a Deus, não colocar os seus talentos ao serviço de Deus, você fica numa posição bastante crítica. E agora com este assunto gravíssimo do Covid-19, que já vimos que não vai passar tão cedo, a coisa fica séria. E estamos a ver com tanto testemunho que quem leva Deus a sério e cumpre a sua parte, não só é protegido, mas abençoado. Mas é bom falar que um ou outro caso, a pessoa que não faz, não cumpre com a sua chamada, com o seu dever, com a sua responsabilidade, ele vai passar muito mal. Porquê? Porque os tempos estão apertados. Deus está a dividir de propósito quem é de Deus, quem não é. E dentro de quem é de Deus, quem serve e quem não serve. Portanto, desde a Covid-19, que Deus está a fazer essa grande divisão. Aliás, Jesus falou que quando, a certa altura, vinham os bodes e vinham as ovelhas. Uns diziam assim, Senhor, e tal, e ele dizia assim, não. E quando eu estava com fome, não me deste comer, estava não me vestiste, estava na prisão, não me visitaste. Mas quando é que te vimos a ti? Assim, tu és Jesus. Não. Quando tu viste um desses passar fome, passar necessidade, passar doente, e não o ajudaste, era eu que estava lá à tua espera. E tu não foste lá ajudar. Está a ver? Isto é muito sério. Sim. Está a ver? E, portanto, quando nós falamos do Evangelho, há pessoas que gostam de ouvir só palavras doces, maravilhosas. Apóstolo, falo com Deus é bom, vai abençoar, vai me dar mais carros, mais casas, mais dinheiro, mais promoções. Espera lá. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é o cor-de-rosa. Tem isso, mas também tem outras coisas. Tem tudo. Sim, é completo. É completo. Portanto, nós não podemos esquecer esse lado. É isso que eu quero falar hoje, porque isso arde no meu coração. Deus nos tem mostrado, que até mesmo na convenção, que nós vamos ser estamos a ser cada vez mais abençoados. Deus está a derramar bênçãos, mas Deus diz, avisa o meu povo, não se esqueçam de pôr Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, não é as outras coisas e quando tiver tempo vai... Não, buscai sempre primeiro o reino de Deus, está a ver? E há uma palavra, uma palavra acerca disso, que vem em Mateus 6,33. Agora, sim. Isto até tem uma música que eu já vou pedir que daqui a bocadinho o grupo toque para nós, né? que é... A solução é? A solução é Mateus 6,33. Mas eu quero também falar aquelas pessoas que estão em direto connosco e que dizem, eu não sou crente. Eu creio em Deus, mas é à minha maneira. Pronto. Ouça, Deus quer falar consigo. E está a falar consigo, através de mim, no nosso programa, etc. Você tem que entender que os tempos que estamos a passar não vão melhorar, vão piorar.
para quem não anda com Deus. Se já está complicado, imagino. Mas para quem está com Deus, é completamente diferente. Vereis outra vez a diferença entre quem anda e quem não anda com Deus. Portanto, volte-se para Deus, ande com Deus, a ver? Aprenda a seguir as regras, leis de Deus e tudo vai correr bem. A ver? Porque senão as consequências não são nada agradáveis. E o primeiro passo é você, ao voltar-se para Deus, entregar a vida a Jesus. Porque salvação, explica lá o que é salvação. A salvação é que a pessoa, né, aceita o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus veio para tomar sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, toda a nossa pobreza, tudo isso, para nos, em primeiro lugar, dar a vida eterna. Então, a salvação é isso, que nós aceitamos aquilo que Jesus fez. Ele foi o nosso substituto. Então, quando nós aceitamos esse sacrifício, na verdade, nós damos a Jesus a nossa vida, cheia de problemas, todos os nossos pecados, as nossas doenças, toda a pobreza, todo o problema, toda a maldição, damos a Jesus. E Jesus, em troca disso, dá-nos uma nova vida. Começa uma nova vida com Deus. E o velho passou, uma nova vida, somos nascidos de novo. Então, começamos uma nova vida onde nós vivemos no reino de Deus, onde Deus é o nosso Senhor. Então, a salvação é isso, é começar uma nova vida, que viramos as costas ao diabo, ao pecado, e começamos uma vida onde nós colocamos Deus em primeiro lugar. Há também aquela questão que muita gente faz dele próprio Deus. Sim. Eu sigo Deus à minha maneira, eu é que sei. Então, é como se eu também pegasse um bocado de madeira, pôs ali a cortar aquilo com uma imagem, que é a fotografia dele, e diz, este é o meu Deus, que é ele mesmo. Sim. Mas ele vai morrer. Não quer morrer, mas vai morrer. E ele nasceu e não pediu para nascer. Está a ver? Não. Só há um Deus. Que são três pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que envia, e que eles decidiram entre eles que Jesus, a segunda pessoa, se fizesse homem, Sim. para entrar neste planeta legalmente e vir pagar o preço que nós é que devemos pagar. Sim. Ele é o bode expiatório. Quando nós aceitamos que esse Jesus morreu nas minhas vezes, Sim. que eu admito pagou. que eu pequei, que eu errei, que menti, etc. Então, Deus me perdoa Sim. e Ele faz-me nascer de novo aqui dentro. Sim. A ver? Aqui no coração. Agora, a pessoa tem que viver de outra forma. Portanto, esta mensagem é para todos. Por um lado, para aqueles que já entregaram a vida a Jesus, não se podem esquecer que têm a chamada, e também para aqueles que precisam mesmo de entrar neste caminho, porque já vimos que com o sonho daquele grande homem de Deus, o Lester Summer, as pessoas que vão todos no mesmo caminho vão mesmo para o abismo. Sim, eles pensam que estão no caminho certo porque toda a gente vai para lá. Mas Jesus disse, larga o caminho. Sim, é isso, que leva à perdição. Vai à perdição. Mas estreito e apertado o caminho leva à salvação. Que é estreito porque é a maneira de Deus. Bem, então, há uma música que é baseada em Mateus 6, Mateus 6:23, que é uma música muito bonita. Eu vou pedir ao time que toque e depois nós vamos explicar esta música mais em pormenor. Vamos lá então. Diz a Ok. palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus Não há acusação, a solução é Mateus 6:33, a solução é Mateus 6:33, a solução é Mateus 6:33, a solução é Mateus 6:33. Estou seguro em 1 de Pedro 2:24. Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6:33, a solução é Mateus 6:33, a solução é Mateus 6:33, a solução é Mateus 6:33. Ficar colado em Filipenses 4:19, praticando Malaquias 3:10. E
praticando. Lucas 6:38, Mateus 6:33, a solução é. 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 Mateus 6:33. Então, estamos aí a ver o SOS e o WhatsApp, onde as Sim. pessoas podem Sim, fazer os seus fazer pedidos os de seus oração. pedidos. E já estamos a ver, porque Sim, já nós estamos a receber pedidos de temos oração. também aqui acesso com a tecnologia moderna, É. nos telemóveis. Já estamos a ver, muitos de vocês estão a pedir oração e de certeza que Deus vai ouvir, a gente já vai orar. Mas ouça primeiro a palavra de Deus. Sabe porquê? Porque sempre que Jesus ia orar pelos doentes, primeiramente, sempre primeiro, ele ensinava a palavra de Deus. Porquê? Porque é preciso que a pessoa tenha um mínimo de fé. Está a ver? E é quando você está a ouvir a palavra de Deus que começa a palavra de Deus a penetrar o seu espírito, a gerar fé. Fé não é só acreditar que Deus existe. Está a ver? Fé é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir diversas vezes a palavra de Deus. Portanto, eu repito, não pense que tem fé porque acredita em Deus. Não. Fé é uma força até que se gasta. Então, por isso, tenha paciência. Quem tiver com problemas pode também já fazer o seu pedido, que a gente já vai orar mais lá para frente. Mas ouça a palavra de Deus, porque ela vai gerar fé no seu coração. Ora bem, aqui em Mateus 6:33, diz lá o que é que diz. Então diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Sim. Mas Jesus Sim. disse assim, No versículo diz 31. tanta coisa Sim. neste Nesse capítulo. sermão da montanha. Por isso vos digo, no versículo 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas, as aves, os pássaros? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, preocupações, a ver, noites por dormir, orações, Pois é. chorar, acrescentar um côvado à sua estatura? Não. Orar e chorar. Então, está frio aqui, fechei aquele ar. E, portanto, tal, e depois é que diz, não andeis cuidadosos, dizendo que comeremos ou bebemos, portanto, essas coisas, os gentios também procuram, e Deus sabe o que é que precisais, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça quer dizer que eu também tenho que ser honesto. Tenho que parar de esquemas. Pois. São os valores de Deus. Os A valores. justiça de Deus. E portanto, aqui está uma coisa que todos nós temos que prestar muita atenção. Pôr sempre Deus em primeiro lugar. Mesmo depois que a pessoa entrega a vida a Jesus e até é curado e é abençoado, a tendência é que a pessoa relaxa, fica um crente morno. Sim, já está salvo, já está está bem, tudo já bem, tem os problemas Deus me resolvidos. compreende, não agites muitas coisas, Sim. Deus é bom, Já fez a parte dele. eu dou um dinheirinho na igreja, faço a minha oraçãozinha. Cuidado, porque nos tempos que correm, isso não chega. Deus está a exigir mais responsabilidades por parte nossa, de todos nós que já temos Jesus Cristo, para que a gente possa estar debaixo da proteção de Deus e de bênçãos de Deus. Bem, uma das áreas mega importante nos dias de hoje, ainda para mais nos dias da pandemia, é a área financeira. Muita gente, infelizmente, está a perder os seus negócios. Ontem ou antes de ontem,
não sei quando é que foi, vimos nas notícias uma mulher a falar com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a queixar-se veemente, não permitindo sequer que o presidente lhe respondesse, a dizer que uma amiga dela, colega, se suicidou Sim. porque não tinha com comer, pagar a renda, sustentar os filhos. Isto é uma coisa, quer dizer, isto brada aos céus, isto é muito grave. E depois continua a dizer, e onde é que está o dinheiro? Você dá dinheiro aos bancos, à TAP e a nós, que vocês fecharam os negócios, mandaram as pessoas para as casas, como é que a gente vai resolver a nossa vida? E o homem, por incrível que pareça, e por mais absurdo que pudesse acontecer, vai dizer que a culpa não é dele, é do governo. E é das pessoas. Sim, é aliás, nossa. o povo porque votou É por esse governo. nós é que somos errados. Eu acho que toda a gente ficou parvalhada. Como é que nós é que somos culpados? Sim, porque escolheram o partido errado. Está a brincar connosco. O senhor, não sei, com aquela idade, se calhar não sei, sinceramente, ele ficou apanhado. Sim. O que é que o povo tem a ver com a maldade? O povo é a vítima da maldade. Sim. Ele não faz parte também do governo do antigamente. Hã? Então, e se mudar do governo, quantas vezes já mudou, cada vez está pior? Sim, está sempre a mesma. Está sempre na mesma? Sim. Não. O problema não é o povo, são eles. E, portanto, as pessoas estão desesperadas. E, infelizmente, ouvimos cada vez mais e mais, e até vimos pessoas que são técnicos avisarem que a partir de agosto e de setembro, então, porque acabam-se os subsídios, acaba-se o apoio que o governo poderá ter, exceto para os ditos amigalhaços do costume. Como é que um banco é ajudado às escondidas com milhões? Ainda por cima, cheio de dívidas, cada vez com mais. E ainda por cima, os dirigentes recebem prémios anuais. É uma pouca vergonha. É demais. E, portanto, o povo está muito zangado. Mas, seja como for, isto não resolve. O que é que resolve? Cada vez estamos mais na mesma ou piores. Só há uma solução. Voltarmos para Deus e fazer o que Deus diz que devemos fazer. Quando se trata da área financeira, eu vou pedir à Crista para explicar. Quando se trata da área financeira, só há um caminho e mais nenhum. E hoje, mais do que nunca, é fácil de entender esta verdade, porque quem confiou nos bancos foram à falência, roubaram e despediram pessoas. Quem confiou nas grandes empresas de construção, mesma coisa. Quem confiou nas fábricas de aviões e de carros, mesma coisa. Quem confiou em empresas portanto, de TAPs e de Boeing, por todo o lugar do mundo. Mas, quando você ouve estes testemunhos, o que é que você está a ouvir? Que há um Deus que opera sinais e maravilhas financeiras, mas tem um quando e um senão. Uma condição. Qual é a condição? Fazer as coisas à maneira dele. À maneira dele. Não é à sua maneira. E há uma lei geral que funciona para finanças e tudo o resto, que diz que o que você quiser colher, tem que semear primeiro. E você pode dizer assim, eu já ouvi isso, o apóstolo está sempre a falar disso, estou a falar nisso, sabe porque fé se gasta. É tão fácil a pessoa, quando já tem a vida financeira arrumada, dizer, lá vai aqui uma moedinha, uma notazinha, uma sementezinha, mas quando está aflito, tem mesmo que semear para colher, senão, onde é que vou arranjar dinheiro? Tenho que semear porque já não... pois, não era muito melhor se a pessoa estivesse sempre no mesmo andamento? Então, muita gente está a nos ouvir e você não se esqueça que pode telefonar
ou fazer um pedido de oração através do SOS ou do WhatsApp, que nós estamos a ver que muita gente está a pedir. Mas ouça com muita atenção, vou pedir à minha mulher para explicar, porque é o seguinte: não adianta eu, ou seja quem for, orar por si na área financeira, se você não fizer o que Deus, manda nós fazer. Não adianta. Dinheiro não vem por orar. Dinheiro não vem por chorar. Está bem? Dinheiro vem quando nós fazemos o que Deus diz. E Deus faz o que Ele promete. Vamos lá ouvir então a questão. Sim, então, temos essa lei que falaste, né? Que é a lei de semear para colher. E está descrita em Marcos 4, 26. E aí Jesus está a falar. Ele está a explicar esta lei, este princípio, porque é uma lei cardinal. É uma lei que funciona sempre, em todas as épocas, para todas as pessoas. É uma lei que não está dependente das circunstâncias. Então, por isso sempre funciona. Porque as leis deste mundo estão dependentes da circunstância. Vai funcionar se não há Covid. Vai funcionar se você vive nesse país. Vai funcionar se você tem um estudo. Mas a lei de Deus funciona independente das circunstâncias. Porque é a lei de Deus. É fazer as coisas à maneira dele. Então ele fala aqui, foi Jesus mesmo que falou em Marcos 4, 26. Ele diz que o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Então Jesus diz que tudo no reino de Deus funciona de acordo com esta lei, este princípio de lançar uma semente, e essa semente que é lançada na terra vai crescer e vai dar fruto. Então tudo é tudo. Quer dizer, tudo na nossa vida são sementes. O nosso dinheiro, as nossas palavras são sementes, né? Mas também as nossas atitudes são sementes e também o nosso dinheiro são sementes. Então, quando nós entendemos que isto é um princípio que Jesus mesmo falou, então nós semeamos, nós damos alguma coisa que é nossa e nós damos isto a Deus. Nós lançamos isto, quer dizer, uma coisa que é nossa e depois já não é porque nós semeamos. Então, o que é que vai acontecer? Nós, durante uma época, ficamos sem, porque está semeada na terra e nós não vemos, mas como um semeador normal, né? Enquanto a pessoa está a dormir, se levanta da noite todo dia, a semente vai brotar, vai crescer e vai produzir fruto. Então, esta é a lei de Deus. E depois até diz, né? Sem sabemos como, porque não é a nossa responsabilidade de pensar como é que funciona. E às vezes a pessoa não quer semear, a pessoa fica com essas dúvidas porque ele fica a pensar, mas como é que funciona? Eu quero entender como é que vai fazer e como é que eu dou, mas depois como é que Deus vai fazer. Olha, uma pessoa que está a semear, um semeador, ele não tem esta preocupação. Ele sabe que funciona. Tem uma semente, ele lança a semente e depois a terra vai fazer que essa semente vai crescer e vai produzir fruto. E no reino de Deus é do mesmo jeito. Tudo funciona como semente, o nosso dinheiro é uma semente que nós semeamos, então a semente vai dar um fruto, então nós não precisamos saber como é que isso funciona. Quem vai fazer isto é Deus. Deus vai fazer que isso vai produzir fruto. Agora, o fruto é sempre maior do que a semente, né? Porque a semente é uma coisa e a pessoa não recebe a mesma coisa. Nós semeamos uma semente para ter uma colheita e a colheita é sempre maior, bem melhor que a semente. Então isto é um princípio que funciona e que nós temos que ouvir para que nós ficamos com esta fé. E mesmo se você está a ouvir, você pensa, isto está muito estranha, experimente isso. Dá a Deus. Semeia no reino de Deus, semeia na igreja, dá uma semente a Deus e você vai ver que Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. Isso não é nós que estamos a dizer isso. Nós apenas estamos a ler o que Jesus mesmo falou aqui na Bíblia. Nem foi uma das profetas, foi Jesus mesmo, que ele diz tudo no reino de Deus funciona assim. Então, a lei que Jesus falou. Ele não mente, ele não é com o ser humano, ele não mente, ele não dá falsas promessas, ele não fala só para falar, ele fala porque são verdades que funcionam sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o meu conselho para você é este mesmo, que você, agora mesmo, que você tome esta decisão, que você diz, eu vou fazer isso, eu vou praticar. Porque não vale a pena você ouvir e concordar, pois é verdade, eu concordo com isso. Você só vai colher frutos se você pratica. Só dizer aqui uma coisa que é o seguinte, às vezes
quando nós vamos visitar as nossas igrejas noutros países, eu deparo com uma situação interessante que é o seguinte. Imagina um país onde, se o Senhor Deus está a abençoar os nossos irmãos, a nossa igreja, Sim. e depois vem uma crise financeira, o valor da moeda baixa porque o dólar sobe, o poder de compra diminui substancialmente, ou seja, as pessoas ficam muito reduzidas financeiramente. O que acontece? Muitas vezes o crente que se habituou Sim. a viver naquele padrão, a semear daquela maneira e tal, tudo a correr bem, glória a Deus, Sim, Deus sim, ouviu-me, etc. Ele não está a perceber que a grande parte das vezes as crises são para abanar as árvores, para tirar aos ímpios, aos injustos, aos anticristos, aquilo que está nas mãos deles. Mas também para abanar crentes que estão mornos, a ver, que não usaram os seus talentos na totalidade para o serviço do Senhor. Semeiam, mas vamos dizer assim, semeiam. Sim, é uma religiosidade, porque na verdade eles estão a viver à maneira do mundo. Já não tem aquela fé. E já nem semeiam com aquele fervor, estás a perceber? Vão perdendo aquele fogo porque a vida vai correndo bem. Então, uma vez eu estava num certo país e estava a ouvir dizer que, pronto, até bispos falavam, você nem sabe, a crise aqui, o salário baixou porque o dólar não sei o quê, e porque o custo de vida aumentou, porque não há... Eu comecei a ouvir aqui e pensar assim, espera lá, estas pessoas que são uma bênção, que são até pregadores, que viram o poder de Deus, que já viram milagres e maravilhas, de repente... A crise bateu à porta do coração deles e eles deixaram essas palavras, esses pensamentos, entrar no coração. Eu disse assim, vocês, lembrem-se de onde é que nós viemos. Temos que viver pela fé. Se o dólar subiu, você também vai subir. Você não depende do dólar. Se a comida subiu, se isto e aquilo subiu e o seu salário não subiu, é uma boa oportunidade de você pôr Deus como a sua fonte. Porque, na verdade, Cristo, o crente, com o andar dos tempos, ele pode dizer que Deus é a minha fonte, mas lá no coração não é. Foi abençoada com outro emprego, então de repente o emprego já está sobre as suas necessidades. Na verdade, quando nós olhamos para os dias em que Deus tirou o povo do Egito, com mão forte, fez-los passar pelo deserto de propósito, para ver o que é que estava no coração deles. Eles não tinham casa, fogão, água quente, roupa, farmácias, nada, nem salário. Mas faltou-lhes o quê? Nada. E Deus queria ensinar-lhes que este era o caminho, que agarrado a Deus, viver pela fé. A ver? E por vezes, há momentos na vida, e este é o momento da vida, em que Deus quer que o seu povo volte a pensar assim. Porque viver pelo salário é dizer assim, afinal a minha fonte é o meu salário, é o meu patrão. Quantas vezes, depois que a pandemia começou, ouvimos nós aqui no programa pessoas dizerem que o meu marido não tem emprego, eu não tenho emprego, comecei a ficar desesperado, lembrei-me, eu vou semear. Sim. Eu vou semear, porque extra. E até semear ao extra. O que é que sucedeu, Cristo? Eles fizeram Jesus a sua fonte e Deus fez a parte dele. Ele supriu a necessidade. Todos, até nos países mais difíceis, sem emprego, negócios fechados e cada vez tinham mais dinheiro. Porque se lembraram, espera lá, não é a crise que vai determinar se eu vou vencer ou não vou vencer. Não é o dólar que vai determinar se eu vou vencer ou não vou vencer. Não é o preço do petróleo, da comida, da renda de casa que vai determinar.
Sou eu que vou determinar quanto é que eu acredito em Deus. E Deus vai suprir as nossas cidades se eu acreditar nele, puser ele em primeiro lugar, servir a ele e semear. Porque aí eu faço de Deus a minha fonte. Eu vivo por sementes e não de salário. E, portanto, eu tenho quase a certeza absoluta que esta palavra vai bater no coração do muito bom servo de Deus, da nossa igreja e de outras igrejas. Porque, às vezes, a gente se acomoda a viver, vamos à igreja, fazer tudo, mas no íntimo a nossa atitude já está relaxada. Tudo bem, glória a Deus, Deus é bom. E Deus faz um abanão e a pessoa tem que se agarrar. Tem que praticar fé. Há uma música, eu não sei se o time está preparado, olha para Jesus, tira os olhos do problema. Porque esta é a hora que você precisa de tirar os olhos do problema, os olhos em Jesus. Portanto, onde quer que você esteja, seja você uma pessoa empresário, ou uma pessoa que vive por conta própria, em Portugal chama-se recibos verdes, uma pessoa que é reformado e que bem sabemos a miséria que o governo lhe dá, ou uma pessoa que perdeu o emprego ou que lhe foi reduzido o salário porque também o desgraçado do patrão não tem, seja quem for que você é, tire os olhos do problema, ponha os olhos em Jesus, Ele não falha. Tire os olhos do problema, do seu patrão, de tudo, e põe nos olhos de Jesus. Semeie com fé. Semeie com fé. Porque essa semente vai produzir frutos. Dai, semeia primeiro, colherás depois. Semeia primeiro, colherás depois. Semeia de acordo com aquilo que quer escolher. Não deixe sobras a Deus. Não dê restos, não dê esmolas, porque senão vais escolher isso. Mas dá algo que te custa e vais ver que Deus vai abrir as portas. E se tu, meu amado, meu irmão, você que está em direto, já saiu desse sufoco, olha que eu te estou também a lembrar. Não te esqueças desta palavra. Não pares de semear, porque a lei de semear e colher, se for interrompida, quando for a hora de tu colheres, não há colheita porque tu não semeaste. Sim. E, portanto, tu não podes dizer agora já está bem, pronto. Não. Esta lei é para semear sempre. Semeia e colhe. Semeia e colhe. Semeia e colhe. Portanto, prepare a sua semente agora mesmo. Vai aparecer no ecrã, a maneira como você pode, nos dias de hoje, modernos, semear, através de conta bancária. Sim. Se for num país onde não é possível semear para a Europa, vá ao site. Sim, bastacrer.com e você vai lá ver em cada país como é que você pode semear. E enquanto você está a preparar a sua semente, deixe o som bem alto para ouvir esta música. Que diz, oh meu Deus. Não, eu queria que ela olhe para Jesus. Não, o time não está não estava preparado. Então, qual é a música que vocês... O meu Deus suprirá, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Vamos lá ouvir. Suas riquezas suprirá as vossas necessidades, oh meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus, em
glória e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância, nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte. E agora eu quero orar por si, você que fez esta decisão de participar nas leis de Deus. E, se for possível, estenda o seu braço sobre o ecrã. E ainda melhor ainda, se conseguir colocar a mão no ecrã, vai conseguir obter uma unção extra. Porque estou a tipificar a imposição de mãos, como a Bíblia diz. Senhor Jesus, trago todas as pessoas que estão em direto diante do teu trono. Todas aquelas que precisam de um milagre financeiro. Aquelas que decidiram praticar a tua lei de semear e colher. E por isso eu decreto, como a tua palavra é sim, amém, verdadeira e não falhas, que toda a Igreja Maná está abençoada. Está por cima e não por cauda. Tem as necessidades todas supridas, acima daquilo que pensamos ou imaginamos, e que a tua proteção é conosco. A tua bênção, os extras que estão a vir, as promoções que estão a vir, os milagres que estão a vir, é isso que eu falo. E para ti, Satanás, te lembro do teu lugar é debaixo dos teus pés. Paras as tuas manobras, sai do caminho, liberta o dinheiro que é devido à igreja, ao povo, homens e mulheres de negócios, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Aleluia. E muito bem. Vamos aqui pedir à Samara, na verdade, para escolher uma música de fé que anima, porque eu quero continuar a falar sobre aquilo que estava a falar, que é muito importante. A ver qual é o título que Deus me deu. O título que Deus me deu é Indiferença para com os perdidos. Nós não podemos ser indiferentes. Temos de ser zelosos. Temos de ser participantes das coisas de Deus. Então, menina Samara, esforça-te, bom, não? Pois está bem, temos de pedir à Samara. Pois é, ela que sabe. Vamos lá então. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te. Sem bom ânimo. Muito bem. É isso. Então, o que eu quero agora falar, e Deus tem colocado isso no meu coração, é, vamos dizer, as exortações de Deus. Nós não podemos esquecer das pessoas que estão lá fora. Aquele sonho é tremendo. Sim. Certeza que muita gente ficou impactada com o sonho do Lester Sumrall. E que decidiu, de uma forma mais consciente, o seguinte: eu tenho mesmo de servir a Deus. Eu tenho que ajudar a Deus. Eu tenho que ajudar as pessoas que estão lá fora. Bem, então, o primeiro passo é a intercessão. Então, você, sextas-feiras, que é o dia de nós intercedermos, na verdade, chama-se lutar até vencer. Sim. Você venha, não é só para lutar a seu favor. Ó Deus, abençoa a mim, os meus problemas e pronto. Não. Você faça uma lista de 5, 6, 7, 10, 15 pessoas. Escreva num papel o nome do Manel, do Francisco e tal.
E a partir daí você intercede por estas pessoas em sua casa, na sua comunhão com Deus e à sexta-feira. Sim. Está a ver? O que é intercessão? É lutar contra demónios que amarram as pessoas. É lutar contra esses demónios que fazem a pessoa estar obcecada, está vidrada, está... Qual é a câmara que eu estou a falar? É esta? Sim. Está vidrada, está cega, está apanhada por demónios que o entretêm, que o fazem afastar de Deus. E quando nós intercedemos, estamos a lutar contra demónios, contra forças que não se veem, mas existem mesmo. Está a ver? E hoje não vamos ensinar sobre intercessão, mas intercessão faz toda a diferença. Toda. Está a ver? Interceder é lutar no mundo do espírito, que é lá que as batalhas se ganham. Entrar no quarto, na sala de comando, no avião. O avião tem o cockpit. Os dois pilotos estão lá para governar o avião. Bem. É o primeiro passo. Intercessão. Lutar a favor dos outros. Faça uma lista de 5, 6, 10, 15 pessoas e você vai lutar fervorosamente para que os demónios libertem essas pessoas e tudo isso. Segundo passo, você precisa ser um evangelista. Porque um evangelista é alguém que ganha pessoas para Jesus, é alguém que semeia a palavra de Deus. Está a ver? O meu testemunho sobre essa matéria é o seguinte: quando eu me converti, eu queria ganhar os meus amigos, os meus familiares para Jesus. Então, eu não sabia melhor, e vou só dizer de forma resumida, eu tentava convencê-los de que Jesus era o Salvador. E dava testemunhos. Mas, acima de tudo, era a minha força. Tentava e irritava-me com eles. Quando eu fui à escola bíblica, eu aprendi que esta lei de semear para colher funciona também para salvação, para evangelização. Então, eu descobri este segredo, de que, se eu quero que alguém seja salvo, eu vou dar-lhe versículos de salvação. Ou enviando um e-mail, ou falando pessoalmente com ele, ou dando-lhe um filme que fala de Jesus que salva. Enfim, há muita matéria, muito tipo de semente que na igreja mandava. Livros. Mas é a palavra de Deus de salvação, que é a semente de salvação, que vai gerar salvação. Eu lembro que uma vez, à hora do chá e café, antes do almoço, lá na messa dos engenheiros, nós éramos montes de engenheiros naquela empresa, e um era muçulmano, o outro andava na bruxaria, o outro era não sei o quê. Bem, então aquilo deu uma confusão, quase que começámos a bater-nos uns aos outros. E até eu me portei muito mal com aquele muçulmano. Quase que lhe bati, ele também a mim, e eu pedi montes de perdão a Deus, e Deus disse-me assim: olha, tu estás a fazer tudo errado. Tu tens que ter na ponta da língua certos versículos bíblicos de salvação, e à mínima coisa, pima, dás um versículo. E assim foi. Bem, passaram-se umas semanas, estávamos outra vez juntos a tomar um chá e café e tal. E lá vem à baila a religião. Ei, uma grande atrapalhada, uma confusão, cada um dizia a sua coisa. Mas, desta vez, cada vez que eles calavam, eu dizia assim: olha, eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ei, uma grande confusão. 5, 10 minutos a discutir e tal. Quando eles calavam, eu dava mais outro versículo bíblico: que nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual pode haver salvação, a não ser através de Jesus Cristo. Ei, uma grande... E dei mais outro versículo bíblico, não lembro qual foi, sobre salvação. E parece que nada ia acontecer, porque aquilo era só discutir, cada um dizia a sua coisa. Você sabe o que aconteceu? Este muçulmano, pessoa dura contra o Evangelho, de repente, passados uns meses,
que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, ele deu a vida a Jesus. Porquê? Porque aquela palavra de salvação foi semeada. A ver? E quando eu aprendi isso, comecei a ganhar pessoas para Jesus. Então, o que é que você pode fazer? Tem um livro, por acaso, eu não tenho aqui nenhum Sim, físico. mas tem digital, né? Explica lá o que é que o livro diz. Então, é esse livro Evangelização. Então, temos em papel, mas também tem em digital. Então, isto é muito bom porque aí a pessoa sempre tem consigo, como é que temos agora no meu caso. Então, esse livro fala muitas coisas, explica coisas mais importantes da Bíblia, que é evangelizar e fazer discípulos, né? Urgência de evangelização, porque o mundo está mesmo a acabar, né? Não, mas sim, uma coisa, vamos lá ver quando tem tempo, mas é mesmo urgente. Fala que é a chamada de cada crente, né? Mas E, ensina sim, como que nós... como é evangelizar isso. em pormenores. Sim, é isso. Fala sobre as sementes de salvação. E as ferramentas que na Igreja Sim. Maranata nós temos. É isso. Nós temos muitas ferramentas. Sim. Nós temos até a própria televisão. Sim, temos televisão, temos YouTube, temos Facebook, YouTubes, temos... Facebooks, Facebooks. Facebooks. Pá. Sim. Portanto, tudo isso são formas. Então, o que é que significa você servir a Deus como evangelista ou evangelizar? É você todos os dias pensar nisso. Todos os dias você pensar, eu hoje vou semear na vida de alguém. Eu hoje vou telefonar. Eu hoje vou orar por este, aquilo. Não vale a pena orar por todo mundo. 5, 10, 15, senão não consegue. E vai se preocupar com essas pessoas. Vai visitar, vai telefonar, vai lhe falar, vai, está a ver? Até que elas se convertem. E depois de se converter, você vai acompanhar essas pessoas. Isso é o que nós vamos falar esta semana toda. Porque é aqui que Deus está. Está a ver? Quando nós estivemos na convenção e falámos disto, Sim. não nesses pormenores, que agora vêm os pormenores. Falámos do batismo do fogo. Sim. Falámos do pacto de sangue. Yeah. Falámos do novo tempo em que Deus está a operar. Nós temos que voltar-nos para isto. Servir a Deus. Evangelizando. Estudando de novo o que é evangelizar. Preocupando-nos todos os dias em ganhar pessoas para Jesus. Acompanhando esta e aquela família, telefonando, visitando, enviando e-mails, etc, etc, etc. E, assim sendo, uma pessoa com esta preocupação pelo próximo, ele não é indiferente para com os perdidos. Ele não é indiferente ao plano de Deus. Antes, pelo contrário, ele é ativo, ele é fervoroso, ele é um crente que ama o Evangelho. Ele ama o Evangelho e ama Jesus. O que é que Jesus disse? Uma pessoa que troque, seja o que for, por amor ao Evangelho, o que é que Jesus disse? Que recebe 100 vezes tanto, já nesta época, em tudo. Porquê é que a gente só recebe 1 para 10, 1 para 5, e quando Jesus disse o mínimo é 1 para 30, e o ideal é 1 para 100? Por causa disto. Mas eu creio que você está decidido a servir a Deus. E por isso, preste atenção, porque durante esta semana toda, pelo menos esta semana, vamos ensinar os pormenores, como servir a Deus. E você vai ver uma coisa, que servindo você a Deus, todas as coisas que você precisar lhe serão acrescentadas. Porque é o Mateus 6,33. Tudo que você até nem pediu a Deus, Deus vai acrescentar, porque Deus vai pensar assim, eu preciso que este servo não esteja doente, que esteja abençoado, Posso ouvir, amém? Amém. Agora, e para começar a terminar, nós vamos orar por vocês que telefonaram, vocês que escreveram, vocês que estão em aflição. E quero desde já dizer que nada é impossível para quem crer. Porque Deus é mesmo Deus. E Deus é maior que essa enfermidade. É maior que esse problema. É maior que tudo e mais alguma coisa. Posso ver, amém? Amém. Então, descreve lá alguns dos problemas que as pessoas têm, mas Sim. não menciones nem... nomes para não. Então, aqui pede a oração para os pais, para que comecem a andar com Deus e sejam libertos de toda bruxaria,
Outra pede oração pelo bom relacionamento dos seus filhos. Outra pelas finanças, tem dinheiro retido. Outra por causa do irmão e a marido que está no hospital. Outra também pelo filho que está com cólicas. Outra pela família. Outra sofre ataques de bruxaria pela família. Muitas pedem oração pela família. E viste? também ataques de bruxaria. Oração porque tem dores fortes. Outra também saúde de filha, pela venda da sua vivenda, atormentada com pensamentos maus. O marido vai ao julgamento, sofre de perseguição, o marido vai ao julgamento e que seja declarado inocente. Também oração pela saúde, pela garganta, salvação da sua família. E outra também que está com problemas de saúde e pronto, tem muita saúde, família e também por causa da bruxaria. Primeiro deixe-me falar acerca de família. Eu vou orar e tenho a certeza absoluta que estes demónios que operam na sua família vão cair por terra. Porque ao nome de Jesus, que é esse nome que eu vou invocar, o diabo não tem chance. E quando eu impuser as mãos assim, você toca no ecrã, ou no mínimo estenda a sua mão, e a sua família vai endireitar. Agora não esqueça uma coisa. Você não quer apenas que Deus resolva o problema atual. Você quer que a sua família fique curada, mas que permaneça curada e Com seja saúde, né? de boa saúde, uma Sim. família unida, Sim. uma família em amor, com filhos como deve ser e por aí fora. E para isso você precisa mesmo de andar com Deus, aprender. Nós temos um livro acerca da família, Sim. não sei se eu tenho aqui, mas pronto. Você depois tem que andar na igreja, levar os seus filhos nos caminhos de Deus, É isso. não só por palavras, mas por seu próprio testemunho. E a sua família vai ser uma bênção. Mas pronto, às vezes há momentos difíceis em que o diabo ataca o marido, ou a mulher, ou os filhos. Às vezes há palavras azedas em vez de amor. E isso tem uma origem. Às vezes é o egoísmo, às vezes é o eu, às vezes é só o diabo, às vezes é bruxaria. Mas uma coisa eu sei, que tudo vai mudar para melhor. Estenda a sua mão sobre o ecrã. Eu vou orar por si. Aleluia. Senhor Jesus, Tu és o Deus da família. Tu és o Deus que sara toda a sorte de situações. A nossa família é muito importante, Senhor. Porque é onde nós, ao fim do dia, recebemos o amor, a amizade, a união, o companheirismo. E por isso eu ordeno a todo o demónio que estiver operando nas famílias, caiam por terra no nome de Jesus. Eu quebro o poder de toda a bruxaria e declaro que estas famílias estão libertas. Eu ordeno esses casamentos que sejam felizes, que haja união. Eu quebro o poder dessas palavras de divórcio, desunião, tudo isso, e declaro paz, amor e prosperidade. Amém e amém. Agora quero falar sobre saúde. Sabe, seja qual for a doença de que estamos a tratar, cancro, tumor, sida, Covid-19, seja o problema do coração, seja o que for, você tem que entender este segredo. Nada disso é grande para Deus. Isto não é nada para Deus. Isto é coisa pequeníssima para Deus. Curar isso é facílimo para Deus. E aqui tem outro segredo. Quando se trata de orar por doentes, 3 pessoas estão envolvidas. Você que está doente, ou por quem você está a orar, um filho, um familiar está doente. Deus, que é quem cura, e eu que oro. Eu oro da mesma maneira. E sei e acredito que Deus opera sempre. Já vi milhares
de milagres. Deus nem se fala. Só agora depende de si. O seu papel é acreditar que agora, quando eu for orar, é quando Deus implanta a semente, está a ver a semente? De cura divina no seu coração. Implanta a semente no corpo do seu filho ou de quem você está a orar. E, portanto, você como que fica, vamos usar outra comparação, grávido de uma cura. E, portanto, a partir deste minuto, depois de eu orar, você tem que acreditar, eu estou curado. Quer eu sinta ou não sinta. Quer eu veja, quer eu não veja. Cada minuto você acredita que já está curado. A unção de Deus vem. Se por acaso você começa a duvidar, será que, não sei, eu não sinto, o poder de Deus se afasta. Então, quer você sinta ou não sinta, porque por vezes o diabo ataca e faz com que a pessoa fique pior. Então, receba e acredita, agora estou curado. Ponha a mão na cara. Eu ordeno toda a enfermidade. Seca para a raiz. Eu quebro o poder de todo o espírito maligno de enfermidade. Cai por terra. Eu quebro o poder desses vírus, da sida, de vícios. Eu ordeno que os tumores sequem para a raiz. Eu ordeno que o coração funcione, os rins comecem a bater certo, o sangue fique liberto. Em nome de Jesus Cristo. E para ti, Jesus, toda a glória, toda a honra, porque eu sei que todas estas pessoas estão, neste instante, a ser curadas. Algumas estão a sentir um calor nas mãos, como eu estou a sentir. É o poder de Deus, está a operar uma operação na sua vida. E, portanto, acredite, eu já estou curado. Por último, eu quero orar por você que diz, eu quero entregar a vida a Jesus. Eu quero andar com Deus. Eu quero começar a vir à igreja. Eu preciso de Deus. Baixe a sua cabeça. Faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Que derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. Eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. E agora, meu amigo, amanhã vamos continuar a falar sobre as coisas de Deus. Portanto, à mesma hora, esteja aqui conosco. Você vai aprender, vai receber a unção de Deus, vai ficar cada vez mais forte. E com isso, eu e a Cristo me despeço. E a Samara quer dizer qualquer coisa. Porque ele vive. Porque ele vive. Sim. Porque ele vive, o que acontece? Podemos Posso querer crer que amanhã vai ser melhor e melhor e melhor e melhor. Deus abençoe. Por